Valdo, já já a gente volta a falar de eleição, mas uma informação importantíssima que acaba de chegar: o Reino Unido já tem um novo primeiro-ministro. Cecília Malan está em Downing Street, número 10, que é exatamente a residência do primeiro-ministro, com todas as atualizações das informações para a gente. Cissa, bom dia para você. Nos conte, então, quais são as informações, as novidades por aí, por favor. Bom dia a todos. Já era enorme a expectativa por aqui pelo anúncio para saber se a disputa pela liderança do Partido Conservador teria 2 candidatos ou só um. E é isso que acaba de acontecer. A segunda colocada, Penny Mordaunt, se retirou da disputa. A equipe dela informou que ela não conseguiu o apoio necessário, que é de pelo menos 100 deputados conservadores. Ela não conseguiu esse número mágico e, portanto, se retirou da disputa, e com isso sobrou só um candidato, é ele, Rishi Sunak, que agora se torna o líder do Partido Conservador e, consequentemente, por ter maioria no parlamento, ele se torna também primeiro-ministro. Vai ocupar aqui a sede do governo, que é também a residência oficial do primeiro-ministro. Sai Liz Truss, que ficou menos de um mês e meio no cargo e renunciou. Entra Rishi Sunak, que foi ministro da Economia do governo de Boris Johnson. Boris Johnson, inclusive, era cotado como um possível candidato nessa disputa interna. Ele, ontem à noite, tarde da noite, disse que não ia disputar, apesar de, segundo ele, ter conseguido 102 votos de apoio dos seus colegas conservadores, portanto, passando aí desse número mágico. Mesmo assim, ele avaliou que não era a coisa certa a ser feita neste momento. Ele disse ainda, Boris Johnson, que é muito difícil governar sem um partido unido, e esse vai ser um dos muitos desafios de Rishi Sunak agora ao assumir o cargo de primeiro-ministro: unir o Partido Conservador, que está extremamente dividido desde o plebiscito do Brexit 6 anos atrás. Ele vai precisar também acalmar os mercados, trazer estabilidade econômica ao país, retomar a credibilidade do Reino Unido como um todo. O país tem a mais alta inflação das 7 democracias mais avançadas do mundo, e ele vai precisar também oferecer um senso de renovação e de esperança para a população que está sofrendo aí com um altíssimo custo de vida que parece só aumentar, com contas de energia cada vez mais altas por conta também da guerra na Ucrânia, mas também com taxa de juros mais altas também. Enfim, é uma longa lista de desafios que Rishi Sunak assume agora. Ele que vai se tornar o primeiro-ministro de origem asiática. Os pais deles são imigrantes indianos. Rishi nasceu, cresceu e foi educado aqui. Estudou, inclusive, nas melhores escolas na Universidade de Oxford, uma das mais prestigiadas do mundo. E tem aí uma larga experiência de mercado financeiro também. E por isso, talvez, tenha sido realmente considerado o mais bem colocado para assumir essa longa lista de desafios. Volto com vocês aí no estúdio. Cissa, essa troca de primeiro-ministro acontece imediatamente? Já tem uma data marcada? Porque eu lembro bem quando Liz Truss renunciou, ela deixou claro que ela ficaria, evidentemente, até que um novo primeiro-ministro fosse anunciado. Isso acontece imediatamente? Já tem data? Cissa não está me ouvindo, eu acho, né? Ela não está me ouvindo, não tem problema. Já, então, a gente volta a falar com a Cecília Malan exatamente sobre isso, para a gente entender quando, de fato, Rishi Sunak, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, vai assumir. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Leila. Bom, vamos seguir. Eu queria ouvir o Valdo mais uma vez. Valdo, antes da gente seguir falando de eleição, queria falar com você sobre Reino Unido. A gente viu aí, Cecília Malan fez uma lista dos desafios do Rishi Sunak. E agora todas as esperanças da população, enfim, dos parlamentares, do governo do Reino Unido, todas as esperanças estão nas mãos dele. É uma responsabilidade tanto, hein? Com certeza, Cris. Rishi Sunak, vamos lembrar, foi ele que chegou até o final da disputa contra Liz Truss para ser primeiro-ministro do Reino Unido. Ele tem uma visão totalmente oposta da que foi implementada
por Liz Truss, que acabou sendo um fracasso, porque ela acabou seguindo um receituário totalmente oposto do receituário na economia do Partido Conservador. Deu tudo errado, né? A Libra despencou, crise no mercado, forçando a renúncia de Liz Truss. Agora, Rishi Sunak, que tem uma visão bem conservadora, bem próxima ao receituário, bem liberal do Partido Conservador, assume, como você disse, Leilani, com essa missão de enfrentar esses desafios. Mas tem um outro desafio, né? O Partido Conservador foi rápido na escolha do sucessor de Liz Truss, por quê? Para evitar a convocação de eleições gerais no país. Agora, se Rishi Sunak não tiver o apoio do seu partido para implementar as medidas necessárias para você enfrentar uma crise de energia no Reino Unido, inflação elevada, com desemprego podendo aumentar, o que vai acontecer? Se ele não conseguir enfrentar esses desafios, se ele não conseguir unificar o Partido Conservador, com certeza ele vai acabar sendo colocado em xeque, pode até renunciar ou até ser obrigado a fazer o que o Partido Conservador tentou evitar neste momento, que é exatamente a convocação de eleições gerais. Se tivesse uma convocação de eleições gerais neste momento, havia um grande risco, os especialistas na política do Reino Unido dizem, inclusive, que com certeza o Partido Trabalhista conseguiria derrotar nas eleições gerais o Partido Conservador. Por isso, os integrantes desse partido, que hoje comanda o Reino Unido, foram ágeis, foram rápidos, né? Boris Johnson conseguiu, como disse a Cecília Malan, inclusive, o apoio mínimo necessário, era preciso apoio de 100 parlamentares, conseguiu 102 para se candidatar, mas em nome de uma tentativa de unificação do partido, retirou a sua candidatura e deixou, então, Rishi Sunak como o único postulante, e aí ele foi escolhido como o sucessor de Liz Truss. Agora, com essa missão, porque se ele não der conta do recado, Cris, o que vai acontecer, com certeza, é a convocação, ainda neste ano, talvez, de eleições gerais, e aí, em eleições gerais, o risco é o Partido Conservador ser derrotado e ser retirado do comando do Reino Unido. Essa é a grande preocupação deles. Agora, eu acho que a maior preocupação, né, Cris, deveria ser com a população do Reino Unido, que está enfrentando uma crise que eles há muito tempo não viam, talvez só da época da guerra que eles enfrentaram, com inflação ali acima de 10% e gente dizendo que pode chegar a 20%, Cris. Valdo, maior preocupação que deveria ser de todos os líderes mundiais, né, com a população dos próprios países. Cissa Malan de volta aqui com a gente, agora acho que ela já está me ouvindo. Então, Cecília, queria saber se já há uma data definida para essa troca, né, de Liz Truss para Rishi Sunak. Não, ainda não tem uma data definida, mas o que sabemos é que o novo primeiro-ministro, Rishi Sunak, vai se pronunciar, vai falar aos parlamentares daqui a 1 hora, às 3h30 horário daqui, 11h30 horário de Brasília. E aí, imagina-se que ele vai falar mais sobre os próximos passos. O que a gente sabe que ocorre normalmente nessas situações é que o monarca, o rei Charles III, vai convidar o líder do Partido Conservador, Rishi Sunak, a formar um governo. Esse encontro sempre aconteceu no Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca aqui em Londres. Liz Truss, que tomou posse no início de setembro, fez isso excepcionalmente com a Rainha Elizabeth II ainda no Castelo de Balmoral, onde a rainha se encontrava à época, e agora deve voltar ao lugar tradicional de ter esse pedido de formação de governo no Palácio de Buckingham. E aí, logo em seguida, ele assume como primeiro-ministro do Reino Unido. Isso é o que deve acontecer, mas eu imagino que a gente vai ter mais informações logo mais quando Rishi Sunak falar às 3h30 da tarde daqui. E o que a gente sabe também é que o partido tem todo o interesse de acelerar esse processo. A escolha agora de Rishi Sunak como único candidato, na verdade, depois da retirada de Penny Mordaunt da disputa, fez com que o partido pulasse a etapa de consultar os filiados do partido. Isso teria sido uma votação online e o resultado seria feito só na sexta-feira agora. Esse processo foi enxugado, foi acelerado justamente por essa compreensão de que não dá para deixar vácuo no governo, não dá para deixar esse vazio, muito suspense, muito drama, e que seria muito melhor
ter alguém ocupando rapidamente aqui uma das portas mais famosas do Reino Unido e do mundo. Cecília Malan, obrigada pelas suas informações. É claro que a gente vai continuar acompanhando isso muito de perto e, evidentemente, quando o futuro novo primeiro-ministro falar, Rishi Sunak, a gente vai ao vivo, claro, mostrar aqui para vocês. Então, a gente volta já já com o Cissa e todas as informações aí do Reino Unido. Então, desculpa, a Cecília quer voltar a falar. Gente, vamos voltar para a Cecília, então. Ela levantou a mão aqui quando eu estava virando para outra câmera. Por favor, Cissa. É só uma correção rápida. Que nem na escola. É só uma correção rápida. O Rishi Sunak fala às 2h30, ou seja, daqui a 15 minutos, às 10h15, horário de Brasília. Vamos acompanhar. Exatamente. Então, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, exatamente daqui a 15 minutos, como disse a Cecília Malan, a gente vai ter tradução simultânea aqui dessa fala daqui a 15 minutos. Pela